Salve, salve, guys! Aqui quem fala é Labrisa. Estamos de volta aí para mais um vídeo de Biblioteca do Caminho Celestial. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. E esse capítulo começa com o pessoal aglomerado em volta do avaliador pedindo para ele ficar mais um tempo na cidade. E então, respondendo a todos, ele diz: tenho algo importante para fazer. Tudo bem, farei mais 5 avaliações. Vocês sabem que avaliar tesouros consome energia. Não posso avaliar mais que 10 tesouros. E então, os figurantes que estavam pedindo para ele avaliar o tesouro ficavam pedindo para ele avaliar que pagava muitos bens para ele. E ao passo que ouvir tais palavras deixou o avaliador irritado, pois ele nunca aprendeu a avaliação de tesouros por dinheiro. Se fosse por isso, não ajudaria eles. E completando, ele fala que iria atrás de tesouros e os venderia para vocês. Faria mais dinheiro desse jeito. Enquanto que deixava todos embasbacados. E olhando para a multidão, ele começava a dizer que estava disposto a avaliar tesouros para eles porque seu entusiasmo o comoveu. Que dinheiro não era importante, mas podia fazer quanto dinheiro quisesse. Mas a amizade é algo inestimável. E olhando para a multidão, ele fala mais alto: não mencionem a palavra dinheiro na minha frente de novo, ou eu não avaliarei os tesouros para vocês. E rapidamente a multidão começava a responder: você está certo, mestre. Não deveríamos ter sido tão irresponsáveis. Sua personalidade nobre está além de nosso alcance. Você é a única pessoa que admiro no mundo. Então ele diz: tenho algo a dizer antes de começarmos. Não posso garantir que conseguirão tesouros. Ao invés disso, só posso aumentar suas chances de obtê-los. Se não tiverem problemas com isso, gostaria de escolher um de vocês. E a multidão, empolvorosa com a expectativa de serem escolhidos, começava a gritar então para chamar a atenção do avaliador. Mas então ele olha para um velho e o escolhe. E na mesa onde o prota já havia avaliado o vaso, o velho aproxima-se até ela, diz que usará magia antiga para ver qual que é o ideal. O avaliador vira-se então para o senhor que ele havia escolhido para pegar um item e começava a dizer: bem, você pode comprar este aqui. É um vaso ornamental do final da dinastia Qi. Seu valor é inestimável. Mas aqui já começamos a perceber que esse cara é um tremendo de um golpista. E o senhor, caminhando para a frente, começava a olhar o vaso e pergunta: é este? Enquanto que o avaliador dizia que sim. E as pessoas ao fundo: o mestre Yang só escolheu tesouros pequenos da última vez. O senhor ficaria rico. Que vaso grande. E então o senhor falava: mestre, confio em você. Comprarei isso. E nosso prota, olhando para essa cena, começava a pensar: hã? Do final da dinastia Qi? Aquele não é o vaso ornamental que acabei de ver, feito por um artesão de nível 1 de Qilin do Sul? E olhando de outra perspectiva, o prota via o senhor dando uma caixinha em sinal de respeito para o avaliador, enquanto ele recebia agradecendo. Enquanto que nosso prota pensava: o mestre Mo Yang deve estar errado sobre isso. Num piscar de olhos, nosso prota percebe algo. A Biblioteca do Caminho Celestial o chamou. E então ele se perguntava por que estaria ali. Se perguntando se o mestre Mo Yang usou artes marciais. E com a Biblioteca Celestial, levando o livro para ele, ele abria e via o nome antigo de Mo Yang, que agora é Yang Mo, um avaliador de tesouros, um golpista profissional do reino de Liu Zu. Ele é um trambiqueiro, um charlatão, um vigarista. Arte marcial, no primeiro estágio da habilidade de sedução. Suas palavras podem obscurecer a mente das pessoas e fazê-las confiar nele. E já saindo da Biblioteca do Caminho Celestial, o nosso prota começava a pensar: ele se apresenta como uma pessoa nobre. Pensei que era um especialista em avaliar tesouros. Não posso acreditar que ele é apenas um golpista. Muitas pessoas devem ter sido enganadas. Acho que aqueles são todos comparsa deles. Virando-se, continuando seus pensamentos: esqueça, é melhor eu ir atrás dos meus próprios tesouros. Enquanto que o velho ao fundo falava: só falta uma pessoa. O velho trambiqueiro aponta então para o nosso prota e fala: que tal você, jovem? E o nosso prota incrédulo: eu? Mo Yang então fala para o nosso prota: para de olhar em volta, é você mesmo. E nosso prota pensava: você tem tantos seguidores, por que escolheu logo eu? Por quê? Porque figurante gosta de escolher justamente o protagonista da obra para encher o saco. E saindo de seus pensamentos, nosso prota falava: mestre, obrigado pela gentileza, mas não preciso de ajuda. Enquanto que o avaliador trambiqueiro: não precisa da minha ajuda? Parece que você não sabe nada sobre tesouros. Não consigo aguentar ver você sofrer uma grande perda em tal tenridade. Então, quero ajudá-lo. Você tem certeza que não precisa? Não desperdice a minha gentileza. Enquanto que as pessoas no fundo falavam: pirralho, me dê o teu lugar. Como ele pode dizer não ao mestre Mo Yang? Qual o problema dele? Ele parece estranho. Não notei ele agora há pouco. Ele tocou nos tesouros quando estava olhando. Ele quer roubá-los? E com carisma, encerrando a ladainha, o nosso prota falava: sim, tenho certeza. Enquanto, em seus pensamentos:
Se eu acertar seu conselho, tenho medo de sofrer uma perda ainda maior. E o avaliador golpista, gostando de insistir, falava: vamos lá, não recuse minha oferta. Não é fácil para os jovens ganharem dinheiro cedo. Não quero nada de você. Te ajudarei por gentileza. Só não quero que desperdice dinheiro comprando um pedaço de lixo. Enquanto o nosso prota ficava gaguejando e o pessoal ao fundo falando para ele aceitar a bondade do mestre. Então o avaliador fala: tudo bem, sei o que você está pensando. Não diga mais nada. E o nosso prota: você sabe o que estou pensando? Com uma cara de bobo. Sim, você acha que não posso protegê-lo. Depois que ajudá-lo a conseguir um tesouro, você está com medo de morrer por causa dele. E o prota, ativando seu modo Minion, irritado, ele pensava: que cara narcisista! Como eu poderia querer sua proteção? Isso é tão engraçado! E por que ele me escolheu? Continuando a sua falcatrua, o mestre Mojang então falava: eu escolhi. Não importa qual tesouro eu escolha para ele, por favor, não tenham nenhuma ambição excessiva sobre ele. Não me culpe por ser rude se vocês me traírem. E a galera ao fundo concordava com ele. E virando-se para o prota, o avaliador golpista começava a dizer: não precisa ficar emocionado. Você recebeu a última vaga. Deve ser o destino. O destino é algo estranho. Não se preocupe. Não vou pedir que me pague. Só estou feliz em fazer boas ações. Enquanto o prota, gaguejando, ficava bravo. E o avaliador concluía: para encurtar, esse tesouro é o certo para você. Compre. Garanto que você ganhará muito dinheiro com ele. E olhando para trás, o avaliador: com licença, a conta. E o rapaz, que eu acredito que trabalhava junto com ele: tudo bem, mestre. Vira-se para o prota e fala: rapaz, custa 30 mil moedas de ouro. E então as pessoas ao fundo: mantenha um perfil discreto se você ganhar uma grana preta. Você fará muita grana. Vamos lá, compre. Acho que esse é o tesouro mais valioso de hoje. Enquanto que o nosso prota falava: fazer muita grana? Comovido e totalmente irritado, nosso prota falava: quanta besteira! Calados! E vira-se para o avaliador: você pode enganar os outros se quiser. Isso não é da minha conta. Mas eu disse que não quero comprar. Por que você está insistindo? Você gosta tanto de enganar os outros? O avaliador então pergunta: o que você quer dizer? Enquanto que as pessoas ao fundo falavam: como esse pirralho ousa dizer essas coisas ao mestre Mojang? O mestre Mojang só queria ajudar. Como ele pode chamá-lo de golpista? E sério, encarando o nosso prota, o mestre Mojang falava: você deve ter me confundido com outra pessoa. E ainda com as emoções à flor da pele, nosso prota diz: ter confundido? Você sabe muito bem do que estou falando. Não me importa se você é um trambiqueiro. Não haja como se estivesse acima de mim. E o golpista, num acesso de raiva, grita: como ousar? Tenho avaliado tesouros por 30 anos. Tenho a consciência limpa e já ajudei muitas pessoas e nunca me chamaram de golpista. E as pessoas, movidas pela palavra do golpista, diziam: o mestre Mojang é gentil e acolhedor. Ele nunca enganaria ninguém. Como ousa acusar o mestre Mojang dessas coisas? Você está cortejando a morte? E o nosso prota pensava: tem avaliado tesouros por 30 anos? Uma consciência limpa? E ainda querendo sair por cima, o cara falava: a propósito, sempre fui generoso. Se você se desculpar pelo que acabou de dizer, irei perdoá-lo. Resoluto, nosso prota retrucava: estou dizendo a verdade. É fácil verificar isso. Peça ao chefe para polir os tesouros que compraram e tudo ficará claro. Não quero desperdiçar meu tempo explicando isso para você. E virando-se, claramente querendo se desviar da tarefa, ele dizia: polir os tesouros? Mas todos são muito grandes. Levará metade do dia para poli-los. Ainda tenho coisas urgentes para fazer. Não posso ficar tanto tempo. Você pode até achar que não quero ficar aqui, porque estou com medo de ser desmascarado. Não espere difamar minha reputação com essa desculpa. Nosso prota pensava que ele realmente era um golpista profissional. Ele já tinha um plano alternativo. Ele disse de antemão que sairia do reino de Tianchuan esta noite. Foi seu prenúncio. Ele me acusou falsamente antes que pudesse denunciá-lo. E entrando na conversa, um figurante dizia: ele disse que o mestre Mojang é um golpista, então ele deve saber sobre a avaliação de tesouros. Deixa eu escolher um tesouro por nós. E o velho, achando que era uma boa ideia, falava: é mesmo, você disse que sou um golpista, então você deve ser habilidoso em avaliar tesouros. Te darei uma chance. Você pode escolher um tesouro pequeno. Se puder aumentar o valor, não vou lhe culpar. Mas se... Nosso prota o interrompendo: você quer que eu avalie um tesouro? E completamente confiante, nosso prota: sem problemas. E pensando: sou o avaliador número 1 do mundo, com a biblioteca do Caminho Celestial. Ele não tem a menor chance contra mim. Voltando-se então para o maluco das finanças, perguntava: mas eu posso escolher o tesouro primeiro e pagar por ele depois que você polir? E o rapaz prontamente disse que não. Você deve pagar primeiro.
É a regra. Se for inútil depois de polido, você pode se recusar a pagar. Se for do mesmo valor, podemos nos recusar a vender para você. Não complica as coisas. E o golpista, achando que nosso prota não sabia de nada, falava: tudo bem, escolha um. Pagarei por ele. Se o valor aumentar, você pode ficar com a diferença. Mas se for apenas um pedaço de lixo, você terá que se desculpar comigo. E o nosso prota saía dizendo: por que não me disse mais cedo? Tudo bem, pegarei um. Obrigado, mestre. Deixando-o estarrecido enquanto pensava: que vergonha! Como ele ousa tomar minha gentileza como garantia? E o nosso prota, que sabia claramente o que estava fazendo, ele pensava: eu vi isso antes. Se eu tivesse dinheiro bastante. Mas agora que ele está pedindo para ser insultado, farei isso de bom grado. Satisfeito com a escolha, pega a pedra, joga para o cara ao lado e diz: feito, quero esse. Enquanto que dizia convicto: faça o polimento dela na frente de todos. Não tente me enganar. E o cara então dando para trás, mas o velho o interrompe: faça como ele disse, ou ele não desistirá. Então ele pega a morsa que estava ao canto, coloca ela em cima da mesa e pensava: espere e veja, você acabará como um idiota depois de que eu a polir. E já o golpista pensava: todos os pequenos tesouros são pedras aleatórias. Não espere me desmascarar. Você é ingênuo demais, garoto. E após o polimento do rapaz, vimos que era uma pedra de cristal. E os figurantes começavam a nos explicar o que era essa pedra. É um dos materiais usados para fazer armas de nível espectral. É inestimável e rara. E um dos capangas do golpista, que estava polindo a pedra, com ela na mão, pensava: como uma pedra de cristal poderia ser deixada na beira da estrada? E o nosso prota, com a orelha bem em pé, ouviu ao fundo: quanto vale? É tão grande e parece muito pura. Acho que vale pelo menos 100 mil moedas de ouro. Claramente, nosso prota estava ouvindo isso com muita ganância, né? Que ele é meio ganancioso, já deu pra ver. E pensava: 100 mil moedas de ouro? Sério? Farei uma grana preta. E o golpista, suando, falava: você só teve sorte, isso não significa nada. E virando-se para trás rapidamente, tentando correr da situação, ele dizia: tem algo importante para fazer, estou de saída. E o nosso prota o interrompia: espere, tenho algo a perguntar, levará apenas alguns minutos. Virando-se bravo, o velho olhava: o que é? O prota então olhava para o primeiro senhor que o avaliador havia escolhido um item e falava com ele, enquanto que eu perguntava o que era. E nosso prota começava a explicação: se não me engano, o tesouro que você comprou por 80 mil moedas de ouro foi feito por um artesão de nível 1 de Killing do Sul. Está rachado, então pode quebrar a qualquer momento. É apenas um pedaço de lixo. E o velho então, embasbacado com o que o prota acabava de falar: um pedaço de lixo? Você está brincando comigo? Mas o mestre Mojang o escolheu para mim. E o prota, o interrompendo, falava: se você não acredita em mim, aperte seu gargalo. E o cara se perguntava: apertar no gargalo? E olhando para o senhor, tentando explicar como que era: não se preocupe, se não for um tesouro de verdade, não vai quebrar, mas se for lixo, com certeza irá. Concordando, o velho se aprontava para apertar o gargalo do vaso. E então vemos que uma rachadura um pouco maior começava a se formar. E segundos depois, o vaso na mão do senhor se quebrava e caía seus cacos ao chão. Olhando os cacos ao chão, então as pessoas falavam: é apenas um pedaço de lixo? Qual é o problema? O mestre Mojang é... Como o garoto sabia disso? E olhando para os dois vigaritos, nosso prota falava: como isso é possível? Você deveria pedir ao mestre Mojang que lhe desse uma explicação. E com mais firmeza nas palavras, o nosso prota continuava: se eu não estiver enganado, o dono da barraca está com ele. Eles chamam a atenção das pessoas ao se passarem por avaliador de tesouros. Em seguida, escolhem tesouros para vocês e vocês os compram a preços altíssimos. É assim que fazem lucros exorbitantes. E com um sorriso no rosto, olhando para o vigarista, nosso prota fala: estou certo, mestre Yang Mo? Então, os figurantes que estavam sendo enganados começavam a conversar. Yang Mo? Já ouvi falar sobre ele. Yang Mo é um golpista procurado pela família real do reino Liu Zu. Um golpista? Então todos os tesouros são falsos? Ah, não. Tentando se defender, o vigarista falava: não acreditem nele. Até mesmo grandes avaliadores cometem erros. Mesmo que o tesouro seja lixo, não significa nada. Deixando obviamente o prota sem palavras ao fundo. E após uma pessoa jogar um dos seus tesouros ao chão, começava a ficar enraivecido, falando: eram apenas pedras? Comprei essas pedras por 60 mil moedas de ouro. E começavam a gritar: são todos falsos, são lixos sem nenhum valor, fomos enganados. O mestre Mojang é um falso avaliador. E olhando para a multidão, ele dizia com muito medo: se acalmem, podemos resolver isso conversando.
Então as pessoas: você não tentou dialogar quando estava nos enganando. Tudo bem, por favor, só não bata no meu rosto. E com o nosso prota saindo, dando um sorrisinho sarcástico, com a situação resolvida, as pessoas então começavam a quebrar o velho no meio, enquanto ele gritava por socorro. Nos é explicado enquanto o prota continuava seu caminho. O mundo é tão grande, algumas pessoas trapaceiam e algumas são trapaceadas. Não sou imortal, então não posso fazer muito. Se o mestre Mojang não procurasse encrenca comigo, não o teria exposto. E após um tempo andando, o prota avista uma livraria. Livros Huang? Livraria Huang Yu? Começava a adentrar então a livraria e pensava: já que é uma livraria, talvez tenha alguns livros de artes marciais. Eu deveria dar uma olhada. E então a atendente o encontra. Senhor, você está aqui para comprar livros ou lê-los? Nosso prota então fala o que procurava. Você tem algum livro para artistas marciais de 6 Dan? E ela respondia: para artistas marciais de 6 Dan, você deve estar brincando. Esses livros são muito valiosos. Nosso negócio é pequeno, não somos qualificados para vendê-los. Só temos alguns livros sobre habilidades de cultivo rudimentares. E o nosso prota: entendo. Então você pode me dizer onde eu posso comprá-los? E então a garota começava a pensar alto. Você quer comprar um? Alguns artistas marciais altamente habilidosos podem ter tais livros em suas casas. E o nosso prota, ouvindo isso, a pergunta: você sabe quem tem esses livros? E ela prontamente responde: conheço uma pessoa, mas ele tem a reputação de ser rabugento. Se estiver de bom humor, ele permitirá que você veja todos os seus livros. Mas se estiver de mau humor, você nem mesmo passará pela porta de sua casa. Enquanto que o nosso prota não acreditava no que ela dizia. E então diz: você pode me dizer onde ele mora? Sim, estou indo vê-lo nesse instante. Você pode vir comigo se quiser. E o nosso prota agradece. Já saindo da livraria, andando pela cidade, o nosso prota pergunta: ele tem muitos livros? E a loirinha responde: é claro, ele é um estudioso muito conhecido no reino e ex-professor de Sua Majestade Shenzui. O Sr. Lu Shen odeia que jovens falem besteiras, então é melhor ficar de boca fechada. Caso contrário, ele não te entregará nenhum livro. A propósito, você deveria ir pedir por conta própria, não se intrometa nos meus assuntos. E o nosso prota responde: não se preocupe, não vou te envergonhar. A garota continuava a explicar o jeito do Sr. Lu Shen. Ele prefere pessoas obedientes, não importa o que ele diga, apenas acene e concorde. Talvez seus pensamentos estejam fora de sintonia com o tempo, não preste nenhuma atenção nisso. E o nosso prota concordava. E olhando para o lado, ela chama a atenção do nosso prota. É aqui que o Sr. Lu Shen vive. E observando um portão simples, nosso prota pergunta a ela: essa é a casa do professor de Sua Majestade? E ela respondia: o Sr. Lu Shen é uma pessoa reservada. Sua Majestade queria reconstruir sua mansão, mas ele se recusou firmemente. E então, quase que ao mesmo momento que eles, chegavam um cara a cavalo. E todo pomposo ele falava com a garota: Yu, que coincidência encontrá-la aqui. E a loirinha, que claramente não vai com a cara do rapaz, dizia: meu nome é Huang Yu, não flerte comigo, não somos tão próximos. E o rapaz, que já descia de seu cavalo, dizia: nossas famílias se conhecem há gerações, é normal te chamar desse jeito. E a garota perguntava para ele: você está aqui para visitar o Lu Shen? Enquanto ele falava: nem tente pegar aquilo, é meu. E já respondendo ele: não acho isso, depois não vai chorar. E eles começavam uma discussão. Já colocando mais lenha na fogueira, o rapaz falava: quem é ele? Yu, por que trouxe um estranho para cá? E virando-se nervosa, ela diz: não é de sua conta. E elevando a sua voz, ele dizia para ela: besteira, não importa quem ele é, você deveria ficar longe de estranhos, eles podem estar mal intencionados. E ela, com poucas palavras: não importa quem ele é, não se intrometa. E nossa prota ao fundo via essa criancice. E se intrometendo na conversa dos dois, ele dizia resoluto: não é da tua conta quem eu sou. E o rapaz somente dá um suspiro bravo enquanto olha para Zhang Xuan. E a garota, intervindo pela nossa prota, falava para ele: você sabe quem ele é? Como ousa falar com ele desse jeito? E o nosso prota, que claramente desdenhando: eu não ligo para quem ele é. E Huang Yu começava a explicar: ele é Bai Shun, o único filho do Lord Zenan Wang. O Lord Zenan Wang é o oficial número 1 do reino de Tianxuan. Se você ofender Bai Shun, não poderá sobreviver aqui. E começando a ficar irritado, o nosso prota pensava: quem é o Lord Zenan Wang? O dono anterior do meu corpo era deste mundo? Por que não consigo me lembrar de nada disso? E a garota, ficando totalmente estarrecida, se pensava: ele nem mesmo sabe quem é o Lord Zenan Wang.
E se ele começar a falar um monte de besteiras, terei um problemão se isso acontecer. Terminando esse momento deles, a porta começava a se abrir da casa de Lu Shen. Bai Shun, falando com um dos mordomos: Sr. Sheng, estou aqui para buscar conselhos do Mestre Lu. Enquanto o rapaz falava: Bem-vindos, jovem Bai. Senhorita Huang, cordialmente, ele dizia: Sigam-me, vocês podem esperar na sala de estar. E o prota, enquanto caminhava para dentro, pensava alto: O pátio é como uma pintura de tinta nanquim natural. E logo, Huang Yu o perguntava: Hã? Você sabe sobre pintura? Ao longo que o prota responde: Não, só fiquei tocado pelas emoções. Com o mordomo explicando para o nosso prota: O coração do Mestre Lu é como um pincel de caligrafia, e o pátio sua tela de papel. Ele decorou a casa como se fosse uma pintura. De certo modo, você acertou nas suas palavras. Mostrando uma sala ampla para eles, ele dizia: Podem esperar por aqui. Se acomodem. Vou chamar o Mestre Lu. A garota, virando-se para o nosso prota, o indaga: Você sabe pintar? E o nosso prota responde: Só senti que a disposição do pátio era como uma pintura. E o rapaz, desdenhando enquanto sentava numa cadeira: Yu, não dê ouvidos. Ele só está fingindo. E ela brava, sem nem mesmo conhecer o nosso prota, dizia a ele: Fingindo? O que você sabe? E novamente os dois começavam a tretar, com ela de um lado e Bai Shun do outro. Ele é um gênio universal. Não pense que todos são como você. É você quem é bom em fingir. E ele: Um gênio universal? Tem certeza disso? Yu, cuidado. Ele é apenas um fanfarrão. Como ele ousa dizer palavras doces para persuadir garotas? Ele deveria ter vergonha disso. Ele é completamente versado em música, xadrez, caligrafia e pintura. Olhe para você. Você não sabe nada além de lutar e matar. Ele? Mesmo que ele tivesse começado a aprender no ventre de sua mãe, não teria aprendido nada. Você só pode ter sido enganada por ele. Embora seja jovem, ele aprendeu muito e é muito talentoso. Ao contrário de você, que não tem talento algum. Você não deveria duvidar dos outros. Mano, ela nem conhece o Prota, hein? E já sabe todas as qualidades dele. E já no pensamento do Prota: Qual é? Não me arrastem para isso. Só vim aqui para pedir alguns livros emprestados. O que fiz para merecer isso? Droga! E ao som de passos ao fundo, eles ficam quietos e percebem que alguém chegou à sala. E vimos que era o Mestre Mu, e eles prestavam respeitos a ele. E logo o mestre diz: Ouvi que um de vocês disse que a decoração do meu pátio era como uma pintura. Logo completa: Bem poucos jovens têm tão bom gosto. O garoto então, tentando puxar o saco, falava: Mestre Lu, não leve a sério as bobagens que ele disse. E o Sr. Lu, ficando totalmente irritado, ele diz: Calado! Deixando o Bai Shun sem graça, ele falava: Estou muito feliz que tenha gostado. Tenho uma pintura aqui. Poderia me ajudar a avaliá-la? E antes mesmo do prota responder, ele abre uma pintura em cima da mesa. E a garota começa a explicar para o nosso prota: Ele gosta de testar as pessoas. Ele também me testou quando vim pela primeira vez. Se ele ficar satisfeito com a sua resposta, você poderá pegar quantos livros quiser emprestado. Mas se não... E o nosso prota: Ele quer me testar? E descontente com a situação, nosso prota se pensava: Se eu soubesse disso, não teria dito aquilo no pátio. Não há sentido em avaliar isso. O Mestre Lu então pergunta ao prota: O quê? Algum problema? O prota olha para ele e diz: Nenhum, totalmente sem graça. Se para a pintura, o nosso prota a toca e se pergunta em pensamentos: A biblioteca do Caminho Celestial pode até dizer a autenticidade de um tesouro. Será ela que também pode me dizer as falhas de uma pintura? Com um deslumbre em sua mente, ele gritava em seus pensamentos: Eu sabia! Voltando-se ao senhor, o prota fala: Mestre Lu, você gostaria de saber o que eu penso sobre isso? E ele falava: Conte-me em detalhes. Nosso prota, resoluto, completa: Posso resumir em uma única palavra. Enchendo a boca, resoluto no que ia dizer, ele fala: Lixo. Enquanto que deixa a loira e o mordomo sem palavras e Bai Shun rindo. O mordomo logo intervém: Cuidado com o que fala. Essa pintura é do Mestre Lu. E a garota, perdendo a sua compostura, pensava: Pintura do Mestre Lu? Como você ousa dizer isso? Você parecia gentil e culto, mas acabou falando uma coisa dessas? Você disse que não me envergonharia. Você vai acabar me matando. E debochando dela, Bai Shun falava: Tem certeza que ele é um gênio universal? E o velho, interrompendo a todos, gritava: Silêncio! E encarava o nosso prota seriamente. O nosso prota, em tom de respeito, começava a dizer para ele: Não sabia que era sua pintura. Me desculpe, não tinha intenção de ofendê-lo. Cortando o nosso prota, Mestre Lu falava: Não importa, é apenas uma pintura. De qualquer forma, foi eu quem pedi para você avaliá-la. Não importa quem a pintou, só quero saber suas falhas. Oh,
Obrigado, mestre Lu. Então serei direto, dizia o prota. Até um pintor de rua pode pintar algo assim. Mas se investigarmos mais a fundo, o problema dela, ficaremos chocados. E o mestre Lu, olhando atentamente para o nosso prota, prestando muita atenção, o perguntava: investigar mais a fundo? Como assim? Convicto, nosso prota dizia para ele: a resposta é simples. Mestre Lu, se não se importa, mostrarei a você, enquanto tirava do seu casaco uma faquinha. E quando estava se aproximando da pintura, Baixum gritava: o que você vai fazer? É a pintura do mestre Lu. Você não pode se dar ao luxo de arruiná-la. E o nosso prota, concentrado na pintura, coloca uma das suas mãos em cima dela, enquanto que com a outra começava a cortar a pintura. Olha só que nosso prota vai ganhar mais uma profissão, hein? Olha aí, anota aí. Salve, salve, meus queridos. Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por ter... pela força que vocês estão me dando. Então, queria pedir para vocês aí, deixar um like, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal, vai me dar uma força muito grande, vai me ajudar muito, galera, dando força aí pra mim continuar gravando, continuar trazendo novos episódios e aí, quem sabe, no futuro próximo, novas obras, beleza? Sem mais enrolações, vou nessa. Falou, tchau, tchau!